Graça e paz, Lagoinha. Glória a Jesus. Tem alguém feliz neste lugar? Aleluias. Eu estou na expectativa daquilo que o Senhor vai fazer neste lugar. Amém? Eu tenho certeza que o Senhor tem algo extraordinário para liberar sobre as nossas vidas. Nós não nos movemos da nossa casa sem que o Senhor tenha algo especial para liberar sobre as nossas vidas. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Nicolas, da pastora Larissa, por nos confiar essa noite estar aqui. Também ao pastor João, que nos recebe, a toda essa equipe que com tanto carinho nos recebeu nessa noite. Os meus irmãos que me acompanham, André e Vitor, que Deus abençoe a vida de vocês. Estão conosco ali na Lagoinha São Sebastião. Você, quem já foi para o litoral norte aqui, está convidado. O dia que você descer lá, Lagoinha São Sebastião, está lá de braços abertos para te receber ali no centro. E o Senhor tem nos abençoado naquele lugar. O Senhor tem feito coisas extraordinárias. E eu tenho certeza que neste lugar também, porque eu já pude sentir a presença dEle quando eu acessei este lugar. Eu sei que Ele está aqui. O dono da casa está neste lugar. Eu queria que você virasse para quem está do outro lado. Você está num culto profético. Diga para ele assim: culto profético. Palavras viram decretos. Diga para ele assim: não é um culto normal. É um culto onde a glória de Deus, ela não vai se manifestar, ela já está neste lugar. Tem alguém comigo que veio aqui para receber algo dos céus? Eu quero te convidar nessa noite a desligar da terra, porque há algo do céu para ser liberado sobre nós essa noite, amém? Glória a Jesus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em 1 Reis, capítulo de número 8, capítulo 19, versículo de número 8. Aleluias. O pastor que esteve aqui antes, ele começou a falar. Eu falei: Jesus, tá na fiação. Porque eu vim pregar nessa noite de um Deus que renova as forças, um Deus que restaura, um Deus que levanta, um Deus que muda a situação. Em 1 Reis, capítulo 19, e o verso 8, diz assim: então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Amém? Querido, você pode se assentar. Se você quer celebrar, celebre o Senhor pela palavra dele nessa noite. Glória a Jesus. Eu preciso que vocês estejam comigo aqui. Nós estamos, alguém tem algum pentecostal aqui? Meu Deus, aleluia. Glória a Jesus. Querido, eu fui batizado com o Espírito Santo com 9 anos de idade. Então você imagina, né, que a gente gosta do mover de Deus. Quando o pastor Nicolas me convidou, disse assim: você pode vir na terça profética? Eu falei assim: é esse mesmo que eu quero. É nesse lugar, é nesse ambiente. E eu creio que nesses ambientes o Senhor se manifesta de forma extraordinária. A Bíblia nos traz aqui algumas verdades que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. O Senhor tem falado ao meu coração durante algum tempo a respeito deste texto. E nesse dia eu comecei a meditar para aquilo que o Senhor tinha para essa noite. E a Bíblia nos fala que o texto, no versículo 1, ele vai começar a narrar um período, um momento em que Elias passa logo após uma grande vitória, logo após de um marco, de algo que moveu o céu e a terra. Logo após isso, Elias começa a passar por uma situação de crise. A Bíblia nos diz que Elias, ele recebe uma mensagem em que Jezabel jura a morte dele. Jezabel dá uma notícia que ele iria morrer. Mas eu vim aqui nessa noite dizer algo para você.
Os homens podem liberar um decreto sobre a tua vida, mas o decreto que o céu liberou, é Ele que vai permanecer sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Talvez alguém já deu alguns decretos sobre a tua vida, alguém já deu alguns decretos sobre a tua família, mas eu vim aqui nessa noite como profeta para dizer algo para você. O que o céu decretou é o que vai permanecer e prevalecer na tua história. O problema é que Elias, ele recebe aquela palavra depois de algo muito intenso, e Elias acaba fugindo. Elias sente medo, Elias corre. A Bíblia diz assim, que Elias teve medo e fugiu para salvar a própria vida. Elias sai correndo, sai de cena. E a Bíblia diz assim, que ele chega em Berseba de Judá. Ele deixou o seu servo. E a Bíblia diz assim, entrou no deserto, caminhando um dia. E quando ele chega naquele lugar, sabe o que Elias vai fazer? Elias vai orar. Nos momentos mais difíceis de Elias, no dia em que ele deseja a morte, só que a forma que ele comunica esse desejo é na oração. Deixa eu dizer algo para você. Em todo o tempo da tua vida precisa estar presente a oração. Seja no dia bom, seja no dia mau, seja no dia que você está sem força, você não quer vir para a igreja, você não quer falar com ninguém, ei, vai para a oração. Elias, no dia mais difícil dele, no dia mais complicado da história dele, Elias dobra os joelhos, se lança debaixo de algo e começa a orar. Eu vim aqui nessa noite dizer algo para você. O que nós precisamos em todo o tempo é estar em oração, porque ainda que na nossa oração o nosso desejo seja de parar, seja de desistir, o céu se move e responde, e move o céu em nosso favor. Elias, ele vai orar, ele vai pedir a morte dele, só que em oração. A Bíblia diz assim, chegou aonde havia uma giesta, sentou-se debaixo e orou, pedindo a morte. Deixa eu dizer algo para você aqui. Elias tinha alguém que caminhava com ele. A Bíblia diz assim, que ele deixou o servo dele longe. Não foi para o servo dele que ele pediu a morte. Deixa eu trazer algo para você aqui nessa noite. Às vezes nós compartilhamos as nossas dores com todo mundo e não compartilhamos as nossas dores ao Senhor. Quantas vezes nós compartilhamos que nós não estamos mal, que nós não temos força, que nós estamos fracos, mas nós compartilhamos para as pessoas, e muitas vezes nós compartilhamos para as pessoas erradas. Mas Elias nos traz algo aqui. Ele deixa o servo dele, ele não fala nada, mas quando ele chega na oração, quando ele chega na presença do Deus Todo-Poderoso, aí ele diz, Senhor, eu estou querendo a morte, eu estou querendo desistir, eu não estou com força mais para caminhar, mas eu não vou falar para ninguém, eu vou falar para o Senhor, porque é o Senhor que move, é o Senhor que restaura, é o Senhor que renova, é o Senhor que levanta. Ei, deixa eu dizer algo para você. No teu dia mau, é na presença dele que você tem que chorar. No teu dia mau, se lança diante da presença dele, porque o céu estará ouvindo a tua oração. Elias vai orar, e a Bíblia diz assim, Elias termina dizendo assim, já tive o bastante.
Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Sabe o que Elias estava dizendo? Ele disse assim: eu já vivi tudo, eu já tive o bastante. Tudo que essa vida poderia me oferecer, eu já tive, eu já vivi. Eu já vi fogo do céu descer, eu já vi aves levar comida e me alimentar. Eu já vivi milagres, eu já tive tudo, já tive o bastante. Talvez você entrou aqui nessa noite dizendo: Senhor, eu já vivi muita coisa, o que ainda eu posso viver de diferente? Será que ainda existe alguma coisa a mais que o Senhor tem para liberar sobre a minha vida? Eu vim aqui nessa noite dizer algo para você. O que o Senhor ainda tem para fazer a partir de hoje é muito maior do que você possa ter vivido até ontem. O Senhor está dizendo nessa noite: se prepare, porque o que eu vou fazer, os teus olhos ainda não viram, você ainda não conseguiu contemplar o que o céu já reservou para você. Ei, querido, a Bíblia diz assim, que o céu já liberou, nas regiões celestiais estão liberadas as nossas bênçãos. Eu vim aqui nessa noite dizer algo sobre a tua vida, sobre Lagoinha Barra Funda. O Senhor tem muito mais para vocês. O céu tem muito mais para liberar sobre a sua vida, sobre a tua casa. Se eu fosse você, levantava a sua mão, celebrasse nessa noite, porque o céu está dizendo: eu tenho muito mais para fazer na tua história. Há momentos que a gente acha que nós já vivemos tudo. Há momentos que a gente olha o cenário e diz assim: acabou, não tem mais nada. Elias estava dizendo assim: eu já vivi tudo. Mas deixa eu dizer algo para você. Nós carregamos uma palavra: bem-vindo ao... Você pode virar para quem está do teu lado e dizer assim: bem-vindo ao novo. Diga para ele assim: bem-vindo ao novo. Quando Elias achou que tinha acabado, Deus disse: Elias, bem-vindo ao novo. Ei, quando Elias achou que tinha terminado, Deus disse: Elias, eu tenho novidade do céu para a tua vida. Ei, Elias, quando Elias achou que tinha findado tudo, Deus disse assim: Elias, eu ainda tenho algo para liberar sobre a terra através da sua vida. Deixa eu dizer algo, eu preciso liberar uma palavra sobre você. A tua história ainda não acabou, porque através de você o Senhor tem algo para liberar para essa geração que está vindo. Ei, deixa eu dizer algo, o Senhor ainda vai fazer através de você. A Bíblia, chegou um ainda bem que eu vim, glória a Deus. Eu disse para os meninos no caminho assim: vocês me ajudam, porque tem um que vem comigo que toda vez ele grita: ainda bem que eu vim. Eu falei assim: se ninguém gritar, você grita. Gente, a Bíblia diz que depois disso, depois da oração de Elias, sabe o que Elias faz? Depois ele se deitou debaixo da giesta e dormiu. Alguém que sabe que a tua cabeça está anunciada, que acaba de orar pedindo a morte, mas depois da oração ele dorme. Ah, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe por que muita gente não consegue dormir? Porque a sua vida está desalinhada, o teu espírito, a tua alma desalinhou. Mas tem uma coisa que alinha isso, é a oração. A oração alinha o nosso espírito e a nossa alma, ela aquieta a nossa alma. Ei, talvez você não tenha está passando alguma dificuldade, o teu sono tem
fugido. Mas eu vim aqui nessa noite dizer algo para você: começa a orar, porque a oração vai te dar, vai fazer você descansar. A Bíblia fala que o Senhor dá o sono do justo. Ei, o Senhor nos faz descansar nele. Ele está fugindo, ele pede a morte. Agora sabe o que ele faz? Depois da oração, ele dorme. Eu venho alguns dias ministrando na igreja sobre oração, o quanto isso move a nossa vida. Elias está no desespero, ele vai para a oração. Depois que ele ora, ele deita e dorme. Eu vim aqui nessa noite dizer algo para alguém que está aqui. O Senhor quer que você volte a dormir. O Senhor quer que você volte a descansar nele. O Senhor quer que você volte a confiar nele. Ei, a tua história está nas mãos dele. Ei, a tua história foi ele que escreveu. Nós estamos aqui porque ele nos escolheu, e esse dia já estava marcado. O Senhor te trouxe aqui, tudo já estava marcado. O Senhor já tinha acertado tudo para que hoje nós estivéssemos aqui para dizer: eu te escolhi, fui eu que escrevi a tua história. Eu sei o fim da tua história. Eu sei o que eu tenho para a tua vida. Eu sei o que eu tenho para a tua família. Ei, ele escreveu o fim da tua história. A Bíblia fala que ele dorme. E quando ele dorme, a Bíblia diz assim: de repente. Querido, eu amo o Senhor, porque o Senhor é um Deus do de repente. Deixa eu dizer algo para você. Você veio aqui para um culto de terça profética, mas de repente o Senhor escolheu marcar a tua vida e a tua história. Talvez você saiu da tua casa para mais um culto, para mais uma terça-feira, mas de repente o Senhor escolheu marcar essa noite. O Senhor escolheu marcar as nossas vidas para liberar algo eterno sobre nós. Ei, de repente o Senhor muda tudo. De repente o Senhor muda o cenário. De repente o Senhor cura. De repente o Senhor batiza com o Espírito Santo. De repente o Senhor libera dons espirituais. De repente, ei, o paralítico levanta, o cego, ei, volta a enxergar. De repente a situação muda, o casamento é restaurado, o filho é salvo. Ei, de repente tudo muda. Há um Deus do de repente aqui nessa noite. O Deus do de repente. A Bíblia diz assim que os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, eu vim aqui nessa noite dizer algo para você: o Deus do de repente está aqui. Talvez o que você não viveu tudo esse ano, de repente, nesse mês, o céu está disposto a liberar sobre a tua vida, sobre a tua casa. Eu não sei o que você precisa, querido. Terça profética vem para quem está precisando de algo, para quem está buscando algo mais de Deus. E se você está neste lugar, o Senhor está disposto a liberar sobre a tua vida, sobre a tua casa. Ei, eu vim aqui pregar num Deus do de repente, um Deus que de repente muda toda a nossa sorte, um Deus que de repente muda toda a nossa situação. Ele está aqui neste lugar. O Senhor está aqui dizendo: ei, de repente eu mudo tudo, eu transformo tudo e faço tudo novo. De repente eu restauro, eu curo, eu levanto, eu capacito, eu libero. De repente eu faço. Eu me lembro um dia, numa quarta-feira, o Senhor me deu uma palavra. E eu ministrei essa palavra numa quarta-feira. Eu liberei a palavra para a igreja, mas conforme eu ia liberando, eu ia tomando posse da palavra. No dia seguinte, eu recebo uma ligação. Na quinta-feira, na sexta-feira,
Eu tenho uma reunião, na segunda-feira eu recebo uma promoção. O de repente de Deus. Tudo mudou. Eu saí de uma condição financeira e eu passei a ganhar 10 vezes mais aquilo que eu ganhava. Mas de repente também Deus pediu tudo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. O tudo sem Ele é nada. Mas o nada com Ele é tudo, querido. Se você entendesse isso, que tudo com Ele, tudo nessa vida sem Ele não há nada, é perca. Ei, tudo dá errado, mas com Ele você pode não ter nada. Mas se você tiver com Ele, ei, as coisas mudam, os ambientes são alterados, os caminhos, os acessos são liberados. Ei, o Senhor faz tudo acontecer. Do nada Ele faz tudo, porque Ele tem poder de criar as coisas através do nada. Só Ele tem o poder para dizer assim: passa a existir aquilo que não existe. Ei, deixa eu dizer algo para você. Nós ministramos quarta-feira na Lagoinha Santo André, na semana passada. E nós estávamos, após a ministração, conversando. Uma moça estava conosco lá, e ela contou para nós o testemunho dela. Nos momentos mais difíceis dela, Deus abriu uma porta de emprego para ela. Um cargo na empresa para promover ela, um cargo que não existia. José foi o governador do Egito. Nunca houve antes e nem depois dele. Porque Deus tem poder de criar. Deus tem poder de mudar todas as coisas. De repente, Deus muda tudo. E a Bíblia diz assim: de repente, um anjo tocou nele. Eu vim aqui nessa noite para dizer assim: o Senhor vai te tocar nessa noite. Se Ele não te tocou ainda essa noite Ele vai te tocar. Ei, se você veio aqui disposto a adorar Ele, se prepare, porque Ele vai se revelar a você. Ele vai tocar em você nessa noite. Essa palavra vai te alimentar para caminhar muitos dias. A Bíblia diz assim: de repente um anjo tocou nele e disse: levanta-se e come. E a Bíblia diz assim: Elias olhou ao redor, e ali, junto à sua cabeceira, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. Alguém que estava pedindo a morte, depois da oração, é acordado pelo anjo. Levanta, come, bebe, vê lá. Sabe o que ele faz de novo? Deita e dorme de novo. Ele descansa novamente. A Bíblia diz assim: bebeu e deitou-se de novo. E a Bíblia diz assim: o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Posso dizer algo para você? A tua história não acaba aqui. Tem muito ainda para você caminhar. Tem muito ainda para você viver. Tem muita história para você contar. Tem muita experiência de Deus para você compartilhar. Ei, tem muito ainda de Deus para você viver. Você está muito novo ainda para dizer que já acabou. Talvez você diz: pastor, eu já passei dos 50, eu já passei dos 60, não importa. A Bíblia diz assim que na velhice ainda darão frutos. Ei, há um Deus que está dizendo assim: ei, eu ainda tenho muito para fazer na sua vida. Ei, ainda não acabou. Se prepare, porque você vai caminhar e caminhar muito. Muita experiência do céu para ser liberada sobre nós.
A Bíblia continua dizendo assim: então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites. Meu Deus. Ele comeu, bebeu, fortalecido com aquela comida. A gente acorda, toma café, 7 horas da manhã, 9 horas a gente já faz um lanchinho. Meio-dia, almoço, 15 horas da tarde, um Danone, um biscoito, uma fruta. Às 18, fome o dia inteiro. E a Bíblia diz assim que Elias comeu, bebeu e foi fortalecido por aquela comida. Mas existe uma diferença aqui, querido. A diferença é que a comida que a gente come, a terra produz. A comida que a gente come vai de novo, faz fazer com que a gente sinta fome novamente. Mas o que Elias come é que o céu envia. Eu preciso liberar isso para a tua vida. Sabe por que muita gente está cansada? Sabe por que muita gente tem que ficar o tempo todo se alimentando de rede social, tem que ficar se alimentando do que a vida das pessoas? Ei, sabe por que você está alimentando do que a terra pode produzir? Mas eu vim aqui nessa noite para dizer para você: se você começar a se alimentar daquilo que o céu vai trazer para você, ei, você vai caminhar e não vai se cansar. A Bíblia diz assim que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Eu preciso liberar essa palavra para você. O que o céu quer trazer para você não é um alimento da terra que você vai voltar a sentir fome, mas é aquilo que o céu está produzindo. E se você se alimentar dessa palavra, ela vai te dar força, ela vai te fortalecer para que você caminhe até o fim. Tem muita gente que começa e para. Eu comecei a ministrar, eu tinha 16 anos de idade. Com 16 anos de idade eu comecei a subir os montes. Enquanto os jovens da minha época iam jogar bola, eu ia subir um monte. Enquanto eles se reuniam para jogar videogame, eu ia ler a palavra. E é essa palavra que me traz até aqui para dizer para você: se você alimentar dessa palavra, ela vai te fortalecer, ela vai fazer com que você não pare no caminho. A Bíblia diz assim: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Ei, mas aqueles que comem dessa palavra, aqueles que se alimentam dessa palavra, permanece firme, porque é a palavra que sustenta, é a palavra que restaura, é a palavra que levanta, é a palavra que cura. Ei, é a palavra, ei, Jesus é a palavra, Ele é o verbo encarnado, e é sobre Ele que nós precisamos estar nos alimentando. É sobre Ele. Ele é a palavra, o pão vivo que desceu do céu, Jesus. A Bíblia diz assim que Elias come o pão, bebe a água e é fortalecido com aquela comida. E sabe o que é interessante? Que a Bíblia diz assim: ele viajou 40 dias e 40
noites. Esses dias eu fui me aventurei a pegar a bicicleta, e uma pessoa falou assim: pastor, eu quero te ensinar a andar. E aí eu fui com ele. Eu falei para ele assim: rapaz, faz muito tempo que eu não faço isso. Eu tenho a bicicleta, mas ela está parada aí muito tempo. Eu disse: pastor, fica tranquilo. Fica tranquilo. Eu falei: irmão, vai dar bom não. E eu fui. E conforme eu fui andando, as forças foram se acabando. Sabe por quê? Chegou uma hora que ele virou para mim assim: deixa eu te fazer uma pergunta. Você tomou café? Você comeu alguma coisa? Eu disse: não. Ele disse assim: vazio você não vai conseguir. Falta energia, falta força. Querido, quando a gente está sem um alimento, a gente perde o ânimo, a gente perde a coragem. Mas eu vim aqui nessa noite dizer algo para você: existe um pão que te fortalece, existe um pão que te levanta, existe um pão existe um pão que vai te dar força para caminhar. Se alimenta dele, coma dele, viva a palavra, ande na palavra, caminhe na palavra. É a palavra que vai te sustentar, é a palavra. Elias vai comer e ele caminha por 40 dias e 40 noites. Ele não para na caminhada dele, ele não desiste na caminhada dele, porque ele tem força. Ei, eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. Você não vai parar, você não vai recuar, você não vai desistir daquilo que Deus tem para a tua vida, porque essa palavra vai te sustentar, essa palavra vai te dar força, essa palavra vai te guardar. É a palavra. A Bíblia continua dizendo assim: até chegar a Horebe, o monte de Deus. Sabe o que a palavra fez com Elias? Conduziu ele até a presença de Deus. Sabe o que te conduz até a presença de Deus? Não, deixa eu dizer algo, me ajuda aqui. Sabe o que te conduz até a presença de Deus? É a palavra. Me ajuda então. O que te conduz à presença de Deus é a palavra. Sabe o que deu força para Elias chegar ao monte? A palavra. A Bíblia diz assim que ele viajou 40 dias e 40 noites. A palavra conduziu ele até a presença de Deus. A palavra deixou e deu força para ele para chegar na presença de Deus. Sabe por que você chegou nessa terça aqui? Porque a palavra de Deus tem te sustentado, a palavra de Deus tem te conduzido à presença dele. Ei, o que tem te feito chegar numa terça-feira, num dia já da semana tão corrido, muitos já estão cansados, mas a palavra te deu força para chegar aqui nessa noite. A palavra te conduziu até aqui. Ei, é a palavra que nos conduz à presença dele. Ele caminha 40 dias e 40 noites e ele vai para o lugar aonde a presença dele está. O que nos faz numa terça-feira profética vir para a igreja é a palavra, é ela que tem sido pregada neste lugar, que tem te dado força, que tem te sustentado e que tem dito: ei, você não vai parar, mas você vai continuar na presença de Deus. Elias chega ao monte de Deus, Horebe. Se você abrir a sua Bíblia em Êxodo capítulo 3, você vai ver lá Moisés também subindo ao monte, no monte Horebe, no monte onde Moisés tem uma revelação. Moisés vê a sarça pegando fogo.
Sarça pegar fogo no deserto é a coisa normal. Moisés tinha visto muitas vezes isso. Mas o que chama a atenção de Moisés não é a sarça pegando fogo, mas é a resistência da sarça mediante ao fogo. O que chama a atenção de Moisés não é a sarça pegando fogo, mas é a resistência da sarça mediante ao fogo. Sabe o que o Senhor estava dizendo para Moisés? Moisés, você precisa ser resistente, porque você vai passar pelo fogo. O que o Senhor estava trazendo para Moisés é que Moisés precisava resistir ao dia mau. Moisés precisava resistir aos fogos da vida. Mas por que a sarça não se consumia em meio ao fogo? Quem falou do meio da sarça? O próprio Deus. Sabe o que o Senhor estava dizendo para Moisés? Moisés, sabe por que a sarça não consumia? Porque eu estava no meio dela. Sabe o que o Senhor estava dizendo para Moisés? Moisés, você vai permanecer, você não vai desistir, você não vai parar, se eu estiver no meio, se eu for o centro da tua vida, se eu governar a tua história. Ei, o Senhor está dizendo para você nessa noite, você vai permanecer se Ele for o centro da tua vida, se Ele estiver no meio da tua história. Se toda a tua vida só for possível enxergar Ele, se todas as histórias, todos os momentos da sua vida só for possível enxergar Ele agindo de forma sobrenatural, o Senhor está dizendo assim, eu preciso estar no centro, eu preciso estar no governo da tua vida, porque se eu estiver no governo, ei, você não será sucumbido, você não vai parar, você não vai morrer, você não vai parar, não vai desistir, mas você vai resistir ao dia mau, você vai permanecer. É nesse monte que Deus fala com Moisés. E é nesse monte que Deus agora traz Elias. E o que o Senhor traz para Elias? A Bíblia diz assim, que ali ele entrou em uma caverna e passou a noite. O texto continua dizendo assim, eis que a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, despedaçaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando tirar a minha vida. O Senhor lhe disse, sai e fica no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava nele. Depois do fogo veio um som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com manto, saiu e ficou à entrada da caverna. Então uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? O Senhor conduz Elias ao monte Horebe. O Senhor leva ele para aquele lugar para falar com ele. E o Senhor disse assim, volte pelo caminho por onde você veio. Quando a voz fala com ele, o Senhor estava dizendo para ele assim, eu te chamei, eu te capacitei, eu te escolhi, eu te dei dons,
eu te dei talentos, eu te trouxe sabedoria, eu te trouxe conhecimento, eu liberei uma empresa nas tuas mãos, eu liberei uma família, eu confiei uma família nas tuas mãos, eu te dei filhos. O Senhor está dizendo assim: eu liberei algo sobre a tua vida, eu entreguei, eu confiei em você algo, eu confiei sobre as tuas mãos algo valioso. E o Senhor está dizendo para você nessa noite: ei, volte a fazer aquilo que o Senhor estabeleceu para a tua vida. Assim como o Senhor disse para Elias: Elias, volte pelo caminho que você veio. O Senhor estava dizendo assim: Elias, volte a profetizar, volte a ser a voz profética sobre essa geração. Eu vim aqui nessa noite dizer algo para você. O Senhor está dizendo: ei, volte a levantar e viver aquilo que eu te dei, aquilo que eu confiei a você. Não fuja do teu chamado, não fuja da promessa que eu te dei, porque ela vai te encontrar. Deus restaura Elias, porque depois que Ele restaura Elias, Ele reenvia Elias. Muitas vezes, em um momento da minha vida, eu cheguei na empresa onde eu trabalhava, eu fiz uma oração, eu disse: Deus, eu quero ir agora para o último banco da igreja. Quem está, não tem um problema o último banco não, tá? Mas eu disse: Senhor, eu quero ficar lá no fundo, porque a salvação para mim está bom. E eu me lembro que quando eu fiz essa oração, um amigo meu ia ministrar na igreja que eu congregava na época. Eu fiz questão de mudar a minha folga para que eu pudesse estar lá. E eu no caminho eu disse: Senhor, se o Senhor ainda tem algo comigo, fala comigo nessa noite. E eu me lembro que no final da mensagem, esse meu amigo que estava ministrando, ele virou para mim e disse: Everton, deixa eu dizer algo para você. Enquanto eu prego, eu olho e eu vejo que a chama que ardia dentro de você, ela está pequenininha. Mas eu vim aqui nessa noite dizer algo para você. Essa noite o Espírito Santo está soprando novamente, e essa chama vai voltar, vai aumentar. Eu vim aqui nessa noite dizer algo para você. Se você já estava apaixonado por Jesus, se prepare para ficar mais apaixonado ainda. O Senhor vai incendiar a tua vida nessa noite. O Senhor vai te incendiar. Você não vai ser mais o mesmo a partir de hoje. O Senhor tem algo para liberar sobre a tua vida. O Senhor tem algo para realizar através da sua vida, porque depois que Ele vem, Ele reaviva de novo, Ele traz de novo, dizendo assim: eu te escolhi, eu te chamei, e você não vai parar, você vai viver o que eu te prometi. Eu quero encerrar nessa noite e dizer algo para você. A Bíblia diz que o Senhor disse a Elias: Elias, você vai descer desse monte e você vai ungir Eliseu. Sabe o que o Senhor estava dizendo para Elias? Dizendo: Elias, você não vai desistir, e você vai tocar a geração que está vindo após você. Eu preciso liberar essa palavra sobre essa igreja Lagoinha Barra Funda. Nós não iremos desistir, mas nós vamos tocar a geração que está vindo. A palavra que nós carregamos vai tocar a geração que vai vir após nós. E a Bíblia diz assim, que Deus disse a Elias: Elias, vai lá e unge Eliseu, porque ele vai dar continuidade no teu ministério. A igreja nunca vai parar, ela sempre vai permanecer triunfante, ela sempre vai avançar. As portas do inferno nunca prevalecerão contra a igreja. Eu quero te convidar a se colocar de pé nessa noite. Eu preciso encerrar. A Bíblia ela fala que depois de um tempo Elias começa a andar com Eliseu. E quando chega o tempo de Elias ser arrancado dessa terra, a Bíblia diz assim, que Elias virou para Eliseu e disse: Eliseu, o que você quer?
Eliseu vira para Elias e diz assim: Elias, eu quero o dobro do que tem na sua vida. Eu preciso liberar isso. Essa geração vai olhar para aquilo que nós carregamos e vai desejar aquilo que nós vivemos. É por isso que você precisa ser apaixonado. É por isso que você não pode ser mais um crente no meio da igreja. É por isso que você não pode apenas ir para o culto. Não, você tem que vir para fazer o seu melhor, para marcar a tua geração, para marcar o teu tempo. Ei, o que Elias viveu gerou um desejo na vida de Eliseu. Para Eliseu dizer assim: eu quero o dobro que há sobre a tua vida. E aí eu acho lindo, porque Elias disse assim para ele: dura coisa me pediste, mas se você permanecer, você vai receber. Ei, Elias não tinha ciúmes. Elias queria que a geração que estava vindo após ele fosse ainda maior, fizesse muito mais coisas. Eu quero declarar que a geração que está vindo após nós será muito ainda usada por Deus mais do que nós. Eu quero declarar sobre os nossos filhos: eles chegarão mais longe do que nós, eles viverão de mais experiência do que nós. Eu quero declarar que a glória do Senhor vai ser ainda maior, porque nós não vamos parar, nós não vamos desistir, nós iremos permanecer. Eu queria que você pegasse na mão de quem está do seu lado. Segura na mão de quem está do seu lado. Não fique sozinho. Aleluias. Tem alguém que quer viver algo novo na presença do Senhor? O Senhor nos trouxe aqui neste lugar para nunca mais ser o mesmo. O Senhor nos trouxe aqui nessa noite para que as nossas vidas sejam ativadas por Ele. O Senhor nos trouxe aqui nessa noite para renovar a nossa força, para reacender a chama no nosso coração. Aleluias. Eu quero convidar você nesse momento a começar a orar no teu lugar, a começar a falar com Ele. Começa a pedir: Senhor, renova minhas forças nessa noite, reaviva, Pai, Senhor, o chamado que há em mim, Senhor, reacende de novo, Senhor. Começa a falar com Ele nessa noite, começa a orar agora. Vamos, Lagoinha, vamos, levante a tua voz, começa a clamar nessa noite, começa a pedir. Ei, você que é batizado com o Espírito Santo, deixa o Espírito Santo fluir através dos seus lábios. Ei, começa a falar com Ele. Vamos, Lagoinha, vamos. Faz meu coração arder de novo. Aleluia. Fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Aleluia. Faz meu coração arder de novo. Espírito Santo, renova nessa noite, Espírito Santo.
nessa noite, Espírito Santo. Começa a encher nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Começa a ativar os dons nessa noite. Começa a ativar os dons nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Pai, que tudo aquilo que tem prendido os teus filhos, que nessa noite caia por terra. Ah, Senhor, que eles sejam levantados nessa noite, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Começa a levantar os profetas, começa a levantar as profetisas neste lugar. Ah, Senhor, começa a ativar, Senhor. Ah, Espírito Santo, em nome de Jesus, ó Pai, incendeia este lugar, Senhor. Incendeia este lugar, Senhor. Incendeia este lugar, Pai. Oh, Espírito Santo, em nome de Jesus, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio. Ei, deixa o Espírito Santo fluir através dos seus lábios dessa noite. Seja cheio, seja cheio. Oh, remandarabachore, mandaragai. Eremamachuri, bidica, mandarabassuri, bidica, mandaragai. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Incendeia, 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 incendeia. Oh, aleluia. Vamos, fala com ele, ora. Vamos, tem alguém ainda que tem lenha para queimar ainda? Tem alguém ainda que tem lenha para queimar? Tem alguém ainda? Oh, aleluia. Tem alguém ainda que quer mais de Deus neste lugar? Se você quer nessa noite, levanta as tuas mãos. Você que deseja mais, o Senhor quer liberar mais sobre nós essa noite. O Senhor está em busca de uma geração que ainda queima por Ele. Vamos, vamos. A nossa geração tem lenha pra queimar. Vamos, Lagoinha, vamos. Pode incendiar. Declare. A nossa geração tem lenha pra queimar. Pode incendiar e vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar. Pode incendiar e vem nos batizar. Me batiza com fogo, reacende a chama em mim. Me batiza com fogo, reacende a chama em mim. Outra vez, a chama em nós, aviva outra vez, João, aviva outra vez, acende outra vez, a chama em nós, aviva outra vez, aviva outra vez. A nossa geração tem lenha pra queimar. Pode incendiar,
Segura a mão do seu irmão. Eu vou encerrar agora, mas segura a mão de quem está do seu lado. Feche seus olhos. Eu quero que você repita comigo essa oração. Eu queria que toda a igreja repetisse comigo, dizendo assim: Jesus, essa noite eu estou na tua presença, e neste lugar eu estou sendo restaurado, sendo renovado, porque eu continuarei caminhando na tua presença. E nessa noite eu declaro o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Perdoe os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus, amém. Ainda de olhos fechados, segurando a mão de quem está do seu lado, não solte ainda. Eu preciso fazer duas perguntas. A primeira é para você que está aqui, que ainda não aceitou a Jesus, mas essa noite você quer entregar a sua vida para Ele. Essa noite você quer entregar a tua história, o governo da sua vida nas mãos do Senhor. Você que quer aceitar a Jesus nessa noite, eu quero que você aperte a mão de quem está do seu lado. Somente você que quer aceitar a Jesus essa noite, aperte a mão de quem está do seu lado. Não perca o dia, não perca a oportunidade. O Senhor te chama nessa noite. O Senhor quer se encontrar contigo. Você que quer voltar para Jesus também nessa noite, que estava afastado, eu quero que você aperte a mão de quem está do seu lado. Você que estava afastado dos caminhos, aperte a mão de quem está do seu lado. Essa é a noite do encontro. Essa é a noite que o Senhor marcou para renovar as suas forças, renovar o teu ânimo, para dizer: e come e bebe, porque longo será o teu caminho. Você que quer voltar para Jesus, aperte a mão de quem está do seu lado. Não perca a oportunidade. Aleluias. Eu vou contar até 3 essa noite. Se alguém apertou a tua mão, eu queria que você levantasse a dela junto com a sua no 3. Se alguém apertou a tua mão no 3, levante a mão dela junto com a sua. 1, 2, 3. Se alguém apertou a tua mão, levante a mão dela junto com a sua. Se alguém apertou a tua mão, levante a mão dela com a sua. E se você levantou a mão de alguém, eu queria que você trazesse essa pessoa aqui na frente. Eu quero orar por ela. Se você levantou a mão de alguém, traga essa pessoa aqui para frente. O Senhor está salvando neste lugar. O Senhor tem algo lindo para realizar neste lugar. Aleluia. Se você tem, vem, corre aqui na frente. Eu preciso orar por você. O Senhor marcou essa noite para estabelecer um novo tempo, uma nova estação. Você está pronta? Está pronta para o novo de Deus? Aleluia. Vocês estão prontos? Glória a Jesus. Aqui na frente tem mais. Eu queria chamar o João. Vem para cá, João. Corre aqui, o pastor João. Eu quero louvar a Deus pela vida de todos vocês. Que Deus abençoe, que vocês permaneçam na presença do Senhor. Esse é o melhor lugar para se estar. Amém, João?